Eu sempre falo isso. Vamos voltar. Então a girafa ela está olhando para algum lugar. E esse lugar que ela está olhando, eu dei uma direção de espaço para a girafa. Então eu tenho direções de espaço, eu tenho direções de movimento, tudo isso dentro das minhas regras de composição. E assim, ó, eu não estou falando só da fotografia, estou falando do audiovisual também, quando vocês forem filmar. Então eu vou fazer um movimento de... O cara está passando de moto e eu vou acompanhar ele com panorâmica, é óbvio que eu vou colocar ele no terço da... Se ele está passando daí da cabeça da girafa lá para a esquerda, eu vou colocar ele da direita da minha mão para a esquerda e vou acompanhando em panorâmica essa moto até ela atravessar o quadro. Quando eu editar o material, eu vou colocar uma manga de 5 segundos da entrada da moto, 3 segundos, 1 segundo da entrada da moto e mais uma manguinha de 1 segundo da saída da moto. Se a cena durou 5 segundos, ela vai ficar dentro do meu enquadramento 3. E aí vai ficar harmonioso a moto passando, porque eu vou acompanhá-la dentro do meu espiral de ouro e dentro da minha regra dos terços. Tá muito complicado. Daqui a pouco vai aparecer uma moto e vocês vão entender do que eu estou falando. Ó, ele está cantando e o olhar dele está direcionado para algum lado da fotografia. Aqui eu tenho dois personagens, um olha para o outro e eu tenho a direção do corpo de um para o outro. Mesmo que o plano tivesse aberto, eu não colocaria eles tão no meio. Ó, aqui eu estou no quadro final, lá no terço final, e eu dou todo um espaço. E o que eu estou fazendo quando eu estou dando espaço? Vocês conseguem me explicar? Eu estou gerando contexto. Eu estou contextualizando onde essas pessoas estão. Que lugar é esse? Então, com minha regra de espiral, com a regra dos terços, eu também estou mostrando onde é que eles estão. Se vocês não falarem, não interromper, eu vou tocando. Certo? Quando nós fazemos planos mais fechados, e aí vocês vão filmar também planos mais fechados, a gente coloca dentro da regra dos terços, seja em composição horizontal, e essa é uma composição vertical, a gente coloca os olhos dos nossos personagens no terço superior do enquadramento. Por quê? Me responde. Ninguém vai falar. Vocês não aprenderam nada de fotografia, hein, cara? Pelo jeito. Estão me ouvindo? Sim, professor, dá para te ouvir. Tá. Então, por que o zóio fica na parte superior? Me conta aí, alguém? Arrisca? Chuta? Os olhos ficam na parte superior. Pode falar, Ted. Não pode. Tá. A questão dos olhos ficarem na parte superior é porque, no caso, é onde concentra a maior parte de informação, partindo como se tivesse a espiral vindo do canto inferior esquerdo, direito da tela, e fosse subindo a espiral até o ponto ali do nariz. Então, os olhos ficam na parte superior para gerar a centralização da informação da foto. Seria isso? O espiral vai ficar exatamente ali no meio do nariz dela. Top. Aí tu acertou. Saindo do ponto inferior direito e fosse subindo até fazer a espiral no nariz. Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse, né? Sim. Olha lá.
O espiral ele vem aqui, faz esse círculo e vem aqui. Tá legal. Eu fiz o mesmo movimento Isso é com o uma mouse coisa. aqui. O lance da informação também. O lance de onde está concentrada a informação também. Agora, Bela, fala. Era Bela? Era. Não, mas é praticamente a mesma coisa. Mas fala, é isso aí? Eu acho também, porque é onde tem mais informação, assim, onde que é pra te olhar mais, né, também. É Eu acho. isso. É, né? É olhar no olho. Aonde ficam os teus olhos na tua... Se eu dividir a tua cabeça em 3 partes, aonde ficam os teus olhos? Fica em cima, né? Eu acho. A boca fica na parte de... A boca e o queixo ficam no terço inferior, o nariz fica nos terços do meio e o olho fica no terço superior. Mesmo que eu tenha enquadramento, que eu tenho busto, pescoço e cabeça, para que eu consiga olhar um personagem no olho, preciso colocar os olhos no terço superior. E realmente o Ted tem razão. É onde se concentra a maior informação. Por quê? Porque ela está olhando para algum lugar. A informação dessa foto, eu tenho o personagem e ela está com um olhar lascivo para alguém. Ela não está olhando diretamente para a câmera, mas ela está com um olhar. Então eu tenho que direcionar centro ao foco aonde está a informação. Bora continuar. Cara, tem bastante coisa, tá? Então eu sugiro, eu vou passar as lâminas para vocês, mas eu sugiro que se vocês, das coisas que eu estou falando, vocês anotem alguma coisa, tá? Se vocês quiserem, porque eu estou já fazendo anotações para depois postar os trabalhos para vocês. Vamos continuar. Aqui, olha só, eu tenho um plano mais aberto. Então vocês conseguem entender que quando eu tenho um plano geral, plano de conjunto e plano médio, a minha regra dos terços funciona de outra forma. Tem alguém com o celular fazendo tchu. Alguém aberto. Eu vou mutar o coisa. Eu vou mutar o grisão que tá fazendo isso aí. Peraí. Vou descobrir quem é. Pronto, mutei. Mutei. Depois tu desmuta. Tá? Bora lá. Vocês conseguem entender que quando eu tenho planos fechados, eu tenho um critério de enquadramento para a regra dos terços, e quando eu tenho planos abertos, planos de conjunto, planos gerais, eu tenho outros critérios de enquadramento. Então, se eu tenho 4 terços, o plano está todo aberto, e eu tenho um personagem lá embaixo do prédio, da parede, eu preciso mostrar. Se essa parede fosse toda amarela, a história seria outra, tá? Eu jogaria o enquadramento mais para baixo, mostraria mais os pés dela, mais a calçada. Mas como eu tenho 2 quadrantes brancos aqui montando essa composição, eu preciso colocar essa personagem em algum ponto de interseção da minha regra dos terços. E aonde o único lugar que eu consigo fazendo esse enquadramento é nesse terço inferior esquerdo. Gente, se complica, vocês têm que falar, tá? Aqui é close, entendeu? Mesmo que seja close fechado do incepto, o incepto está olhando para mim, o inseto. Então fica no terço superior, tá? Ok? Aqui eu tenho imagens mais complexas, já fiz uma composição vertical justamente para facilitar, olha lá. Ó. Então eu tenho o meu espiral fazendo o giro para chegar aqui, a parte focal nesse primeiro vaso,
e tenho todos os outros em profundidade de campo junto. Se essa composição fosse feita de forma horizontal, ia ter toda uma diferença e eu ia ter que achar uma angulação para conseguir colocar esses vasos dentro dessa foto. E se vocês observarem as explicações, o autor explica: o exato centro do cone do meio encontra-se com a borda do cone que está em primeiro plano, onde existe convergência. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando convergência visual em todos os outros vasos que tem na fotografia. Os dois cones em segundo plano ocupam um lugar na linha que divide a foto em três horizontalmente. O fim do cone em primeiro plano acontece bem na linha que divide a foto em três verticalmente. Então é tudo calculado, não é uma coisa nas coxas, fui lá e fotografei. Saca? É pensar. Pensar quando vai filmar e quando vai fotografar. Bora. Ó, lembra que eu falei da direção de movimento da moto? Eu vou acompanhar esse motoqueiro. E eu vou deixar ele sempre nesse quadrante aqui. Por que eu vou fazer isso? Quer me falar alguém? Porque ele vai chegar até lá, né? Até os outros pontinhos ali, no caso. É né? isso, é isso. Ele está indo para algum lugar. Ele está indo para algum lugar. Então, se eu fizer a minha filmagem parado, eu tenho uma leitura de movimento, ou seja, passou um motoqueiro. E se tu for com um motoqueiro, eu posso fazer o enquadramento acompanhando todo o movimento do motoqueiro. Eu tenho uma leitura de regra dos terços e de composição fotográfica totalmente diferente do que se eu parar o quadro. É isso que eu quero que vocês entendam na escolha de regra dos terços. Ou seja, eu tenho que deixar uma sobra para o motoqueiro para contar a história. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Vai para lá. E não foi. Ele está indo. Eu lembro que quando eu dei a aula de fotografia para vocês, eu falei, se uma criança entrasse aqui, caminhasse, vocês colocariam ela no quadro aqui, no meio ou aqui? Né? Então é sempre um terço direito para ele poder atravessar para o esquerdo. Tá? Então eu tenho outra composição de movimento da esquerda para a direita. Então eu estou deixando uma história no quadro, e aqui feito com velocidade baixa, lembra? Obturador com velocidade baixa para dar intenção de movimento, borrou todo o público e aqui está o cavalo e o cavaleiro. Então eu tenho mais 2/3 para que o meu cavalo percorra. Então o que eu estou falando? Que quando o motivo tem um deslocamento, que quando ele se desloca, eu devo ter espaço do lado oposto ao movimento. Porque senão a sensação que a gente tem é que o cara vai se chocar com a parede do quadro lá no final. Não precisa se chocar. Ele vai percorrer. Lembra que eu falei da direção do olhar? Ó, Angelina Jolie, a Japinha também olhando, e eu tenho mais 6/3 para ela olhar. Se o plano fosse mais aberto ainda, eu colocaria o personagem aqui nesses 2 pontinhos, ó. O personagem em pé aqui nesse pontinho olhando para lá. A Angelina Jolie tem uma história. Ela não está com a testa encostada aqui. Ela não está com a testinha encostada aqui. Ela tem uma história do olhar para onde ela está olhando. Ela está olhando para a japonesa, né? Tá? Ok, então, da parte de regra dos terços,
eu quero que vocês façam regra dos terços e composição da minha linha áurea, né? O espiral de ouro. Eu quero que vocês façam uma imagem em close-up, uma imagem em primeiro plano, busto. Aí vocês vão escolher com quem que vocês vão fazer, em casa, com a avó, com o vô, com o gato. Uma imagem de plano geral, pode ser uma paisagem, pode ser um prédio, pode ser o que vocês quiserem. Tá bom? E uma imagem plano americano, das canelas para cima. Então tem que ter humanização, vai ter que ter personagem nos vídeos de vocês. Não é foto, não vai rodar rec, é vídeo, tá? Nós vamos continuar, tá? Não paramos por aqui. Peraí, Luciano, é vídeo ou é foto? É pra tirar foto, né? Não, vídeo. Vocês vão rodar, dá rec. Aí, quem rodar, eu vou abrir a câmera para mostrar. Tá? Vou abrir a câmera para mostrar, que aí você fica mais fácil vocês entenderem. Vou interromper o compartilhamento, depois a gente volta lá, porque ainda tem muita coisa para passar. Ativei a câmera. Vocês conseguem me ver, povo? Eu não. Ainda não? Eu ainda não também. Não. Tá demorado. Não apareceu? Bosta. Eu sim. Deu? Eu tô vendo. Deu, agora deu. Deu aí ou não? Não. Pra mim ainda não também. Que estranho, cara. Por que eu não apareço? É que eu queria mostrar para vocês como faz, né? Eu tô clicando na minha câmera para abrir, mas ela não abre. Mas então, vou dar os aconselhamentos para os que estão vendo e os que não estão vendo. Tanto na câmera quanto segurar o celular, a gente liga a câmera, vou fazer vertical, tanto vertical quanto horizontal. Coloca os polegares na parte de baixo, os indicadores nas laterais. Vou rodar panorâmica, movimento de panorâmica, o motoqueiro vai passar. É da esquerda para a direita, né? Então, se eu vou rodar da esquerda para a direita, eu vou respirar primeiro. Luciano, não tô vendo nada. Tudo bem, não tem problema. Eu estou explicando o mais mastigadinho possível para vocês entenderem. Não tá vendo eu falando. Tá parecendo o quê? Um T de Thaís aí? Ou tá parecendo o T, o isso, o T e o LO? Tá parecendo o Ted, a Thaís e a Isabela Schlemper e o LO. Não tá abrindo minha câmera essa bosta. Eu tô vendo, professor. Eu tô te vendo. Pois é. Eu já ativei 2 vezes, não deu. Não, mas a galera não tá vendo. A maior galera não tá vendo. É estranho. Eu não tô conseguindo ver, professor, tá? Tipo, o metal tá só com o ícone Não aqui. tem problema. Eu vou explicando, tá? Então vocês vão... os planos que eu vou fazer close é fixo. Com a exceção de... eu tenho uma cena de que o cara está tomando um café. Beleza. Aí eu vou lá na mão, eu passo para a boca da xícara, eu passo para a boca da pessoa sorvendo o café, e eu acompanho essa descida da xícara de café e fico no queixo, nariz e boca. Aí sim eu faço um tilt in, de baixo para cima,
né? Para fazer o tilting. Se eu não tenho isso, se eu não tenho uma ação, a ação é só a ação de um objeto de cena, eu estou dizendo, né? A ação de fazer algo. Existe a ação dramática de fazer, né? O cara mexe, o cara escreve, o cara toma café. Existe a ação dramática de expressão facial. A ação dramática de expressão facial, ele vai parecer assustado, vai parecer apavorado, vai parecer com desdém, vai parecer com nojo. Todas essas expressões, elas vão ser feitas fixas, câmera fixa, quando eu fizer close-up. Então, eu quero fazer close-up da expressão da pessoa, não mexo a câmera. Mas o que eu sempre estou explicando agora e explico para vocês é: a câmera desse celular é grande angular. Não faz zoom. Porque se vocês fizerem zoom, a câmera vai ficar tremendo. Então não faz zoom, porque a câmera treme demais. Então deixa no ângulo que está aqui, ela é grande angular, não tem problema. Você pode chegar um pouco perto do teu personagem. E antes de rodar a cena, respira. Se tu determinou que a tua cena vai ter 5 segundos, respira, coloca o polegar, coloca os indicadores ali na câmera fotográfica do teu celular e tranca a respiração para conseguir fazer a cena sem balançar. Porque vocês não têm tripé. Eu tenho um tripézinho aqui que eu boto nas minhas câmeras quando eu vou fazer meus vídeos com o meu celular. Eu boto num tripézinho, tem um manfrotinho pequenininho, que é tipo um robozinho articulado. Aí você consegue abrir as pernas do tripézinho para conseguir colocar. Mas não tem problema de não ter isso. Você só tem que respirar e contar o movimento. Não faz chicote. Aí eu vou acompanhar o motoqueiro, dou-lhe aquela chicotada. Fica muito feio. Então acompanha na mesma velocidade que a pessoa está passando com o carro, com a moto. Você vai acompanhar um cachorro, uma galinha, não sei como é que vocês vão fazer. Tá? Beleza, vou voltar lá, porque não adianta, não está passando muito. Vou voltar para lá. Os compartilhamentos. Bora. Foi. Então, eu quero o close-up, o primeiro plano, o plano americano e o plano geral, dentro de regra dos terços e de composição áurea do meu espiral de ouro, tá? Então pensem nos planos antes de fazer. E assim, ó, vocês podem produzir isso em coisa que vocês já têm, coisas que vocês já têm escrita aí. Por exemplo, o Ted tá com o roteirinho dele pronto, pô, ele pode fazer esses closes das pulseiras, né, cara? Por que não? Ele pode fazer. Hã? Não, então, eu tenho uns produtos aqui, eu tenho umas 4 pulseiras hoje comigo, né? O estoque hoje não tá comigo, mas assim, até mês que vem, quando a gente tiver até produzindo mais coisa, eu consigo vou ter mais produto na mão. Até porque eu tô trazendo mais produto justamente para começar a fazer isso, né? Fotografia com modelo, produção de vídeo, produção de conteúdo no WhatsApp, produção de conteúdo no Instagram e usar aquela regra dos P's lá que a gente falou na última aula. Mas aí eu vou tentar elaborar alguma coisa com esse tipo de close, professor, tentar fazer uma posição. Tá chegando aí também em 2 semanas aquela caixinha branca com LED para foto de produto, sabe? Foto específica para e-commerce. Isso. Bem legal. Tá chegando também, então vai dar para fazer uns trabalhos interessantes. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Isso vai ser para pegar na próxima aula? Não, beleza. Não, esses enquadramentos de que vocês vão fazer com composição fotográfica vai ser para a próxima aula. Tá. Legal. Essa caixinha aí é legal que ela faz a distribuição da luz como um todo, ela não gera sombra, né?
Para poder depois até recortar a foto, recortar o produto e colocar em montagem ou em... É bem mais fácil. É melhor. Dá para tu fotografar a bicicleta, tira o branco, fotografa a bicicleta no fundo branco, tu não precisa recortar raio. Eu lembro que quando eu fazia catálogo de loja, de venda de coisa, cara, o trabalho que a gente mais passava no Photoshop era recortar raio de bicicleta. Puta, era um trabalho. Imagina. Era um horror. Aí tentava fazer as bicicletas sempre mais escuras, né? Pegava nos catálogos, fotografar a bicicleta mais escura, que não tivesse tanto tom de branco, e fotografar ela no branco para eu poder jogar uma cor fora só, para não passar tanto trabalho recortando raio de bicicleta. A caixinha que eu peguei da internet, professor, que está vindo aí, né? Ela vai chegar em breve. Ela não é tão grande para uma bicicleta, mas ela é grande o suficiente para colocar umas pulseiras, uns colares e umas carteiras, uns negócios, né? Mas ela vem com 8 tecidos diferentes, com diversos tons de cor. Uhum. Então, é massa. Preto, branco, vermelho, verde. É bem legal. É bem legal. Vamos lá. Balanço de elementos. Então, encaixar os elementos, né? Mesmo que eu tenha que colocar o meu assunto fora do centro, eu tenho que pensar nas regras dos terços quando eu for fazer balanço de elementos, tá? Aqui, ó, então eu tenho dicas boas de fotos de paisagem em pontos chaves. E aí, qual a foto que fica mais agradável dentro do enquadramento para vocês? Então tem que ver se o céu está mais interessante. Eu me lembro que quando eu dei aula de composição para vocês, eu falava dessa coisa. O céu não está tão interessante. Se o que eu tenho embaixo é mais interessante do que o céu, eu deixo menos céu. Se o céu está mais interessante, eu deixo mais céu. E também os enquadramentos que eu quero encaixar o meu assunto. E eu não estou dizendo que está errado ou certo. Tá? Mas aqui, na primeira fotografia, eu estou coincidindo com linha do horizonte. Mas o horizonte nessa imagem, ele está meio nebuloso, não dá para ver lá, né? Mas é um elemento sempre forte na composição. Geralmente eu penso que é bem naquela base entre água e o verde da minha ilha, tá? E eu tenho as coincidências das minhas linhas verticais, da minha regra dos terços lá com a minha ilha também. Então aqui dicas, tá? Motivos-chave para retrato. Então, ó, olha lá, o olho sempre no terço superior. Boca no terço inferior, nas interseções, né? E aqui foto de perfil. É cabeça, mano. É close de cabeça, então tem um cortezinho de testa sempre. Close de cabeça, geralmente tem cortezinho de testa. Às vezes tem queixa super close. Super close corta queixa e testa total. É só sobrancelha, olho, nariz e boca. Eu quero fazer extremamente dramático. Tá chorando. Começou a chorar. Porra, sobrancelha, olho, nariz e boca. Aí não tem para onde jogar a regra dos terços. Vai ter que ficar lá em cima mesmo. Quando é que eu vou centrar o tema? Quando eu tenho close-up e quando eu tenho macro. Então é aquele exemplo daquela moça lá que tinha a regra áurea, mas ela estava no meio do quadro, porque eu não tenho para onde jogar esse rosto. Ó a hiena. Ela vai ficar no meio do quadro. Ela está olhando direto para mim e eu estou fazendo ela em close. Né? Aqui é macro do inseto. Ué, uma cabeça do inseto. Ah, é uma pitanga. Não precisa ser uma cabeça do inseto, precisa ser uma pitanga. É óbvio que vai ficar no meio, não tem outro assunto no mundo. É uma pitanga, porra. É um mármore Carrara embaixo, largou a pitanga ali em cima. Qual é o assunto? Ah, o assunto é a pitanga.
O mármore Carrara vai desfocar, a pitanga vai ficar no meio da foto. O que eu estava fazendo esses dias? Bem casado. Eu estava fazendo um vídeo, fiz um vídeo de receita da Tirol, bem casado. Daí meu sócio falando, pô, mas por que tu vai fazer no meio? Porque o assunto é bem casado, porra. Eu tô fazendo uma macro do bem casado, eu tô vendendo o produto no mundo do que o bem casado. Eu tô fazendo o vídeo da Tirol para vender o bem casado. Ou seja, os produtos da Tirol para fabricar esse bem casado. Então, né, o assunto vai ter que preencher todo o campo visual. Tá? Então, lembrem-se que eu tenho 4 imagens das minhas regras dos terços, tá? Agora a gente vai sair um pouco. Não esqueçam que a regra dos terços ainda existe. Não esqueçam que o meu espiral de ouro e a minha regra áurea também ainda existe, existindo para o resto da eternidade. Luciano, eu tenho uma dúvida. Ah. É para usar, tipo, em 2 planos, a regra dos terços e o outro é a proporção áurea, os outros 2 a proporção áurea. Cara, eu não sei o que tu vai fazer, tá ligado? Tu pode usar a regra dos terços onde tu quiser, tu pode usar a proporção áurea onde tu quiser. Eu quero observar a imagem que tu fizer e enxergar regra dos terços ou proporção áurea nela. Ah, tá. Mas eu não sei do que tu vai fazer, porque às vezes tu chega, às vezes eu chego para fazer um enquadramento, os terços tá lá. Mas eu sempre penso na proporção áurea, onde é que eu posso jogar, entendeu? Uhum. Isso sempre quando eu vou fotografar, eu penso dessa forma. Beleza, obrigada. Porque, Bela, dá para eu chegar um pouquinho mais pro lado? Dá. Por que não? Né? Ah, a mulher tá sentada no banco. Mas ela tá sentada bem no meio do banco. Tá, mas e eu? Eu não posso pedir para ela levantar do banco e sentar mais na ponta do banco, porque eu não conheço ela. Eu quero fazer uma fotografia em segredo dela, beleza. Mas eu, enquanto diretor de fotografia, produzir meu enquadramento, eu posso chegar mais para a esquerda? Posso. Aí eu faço. Aí você é que vai ter que fazer a composição. E gerar um ângulo que eu consiga conceber uma proporção áurea dentro da minha fotografia. É que isso é muito empírico. Como é que a palavra não é empírico, é muito relativo. Porque eu não tô lá. Tu tá lá. Esses dias eu levei meus alunos para fotografar. A gente pegou 3 modelos na finaleira, que eu estava na direção de modelos, né, direção de book fotográfico. E levamos 3 um casal e mais 2 modelos lá para a armação para fotografar com os alunos. E aí fui fazer a prova, porque a gente faz a prova prática. Eu peguei todas as fotografias, eles imprimem as fotos, é assim que é a nossa prova lá, né? Eles imprimem as fotos em 20 por 25 ou 30 por 40 e a gente exibe as fotos e depois faz as correções. Aí um dos alunos chegou e falou, mas eu faria num outro coisa. Eu faria num outro ângulo. Eu disse, mas tu não estava lá apertando o botão. Quem estava com a máquina fotográfica na mão era ela. Não é a minha força de correção naquele momento não é dizer não te mete, não, é fazer entender que o ponto de vista do observador é diferente do teu. A regra estava certa. Agora, 1 milímetro para a direita, é tu que acha desse jeito, mas não necessariamente tem que ser assim. O que a gente tem que pensar é onde eu consigo encaixar a minha regra. Se ela consegue se conceber ali. Tá?
Vamos lá. Beleza. Fala. Não, só falei que entendi, beleza. Beleza, vamos tocar. A gente ainda tem bastante... Bom, eu só vou descer, pegar uma aguinha, tá? Porque eu tô com amidalite, daquele negócio da... que eu achei que eu tava com corona lá, com febre, mas era amidalite. Pegar mais um pouquinho da aguinha, dar uns 10 minutinhos do intervalo que eu sou obrigado. Hoje eu fui cobrado. Hoje de tarde eu fui cobrado que ontem eu não dei intervalo. É porque eu boto as aulas à disposição da coordenação, né? E aí o povo assiste e me dá nos dedos. Ah, tu não deu intervalo, tocou direto, mas tava bom. A apresentação dos trabalhos de vocês estava bem legal, não dei intervalo mesmo. Mas vocês não ficaram chateados, saíram mais cedo da aula, pô. Tá? Eu vou pegar mais uma aguinha, dar uns 10 minutinhos pra vocês e já volto. Tchum, plim. Tchum, plum.
Ok, gente. Voltei. Não chegou a dar os 10, deu 5. Eu preciso de água todo tempo. Senão a garganta fica seca. E nessas aulas online eu não paro de falar nunca. Bora volver. Bom. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Beleza. Então, nós fomos com a composição de regras dos textos de Lei Áurea até aquelas exceções relacionadas a macro fechada e close-up, que aí só nesses casos eu coloco o rosto da pessoa bem no meio da fotografia, ou na minha fotografia macro, de uma formiga, de uma fruta, de uma flor, bem no meio da fotografia, tá? Daqui para frente, a gente vai desenvolver outros tipos de composição. Então, tem o enquadramento de enquadramento, ou seja, eu gero uma moldura para que o que está lá se revele. Então, aqui eu tenho uma parede de construção com uma moldura e o mar está lá atrás, certo? Então, eu gero um enquadramento dentro do outro. Ou seja, eu mostro que eu estou observando por detrás. Geralmente, quando eu faço isso em cinema ou audiovisual, é o voyeurismo, é aquela pessoa que está observando o outro personagem sem que ele saiba que está sendo observado, escondidamente. Então, eu gero um enquadramento dentro de outro enquadramento para dizer que o meu personagem 1 está no enquadramento 1 e aquele personagem que está sendo observado sem saber está no segundo enquadramento, que geralmente é o que está mais em foco, tá? Aqui eu tenho outro. Então, assim, ó, uma dificuldade que vocês terão é, poxa, eu queria iluminar isso aqui e aquilo lá. Não dá, a não ser que vocês tenham um calhau de luz para fazer isso. Imagina, num dia desses, com essa racha de luz que está ali, céu de brigadeiro sem uma nuvem, daí tem uma torreira de sol. Eu consegui fazer um enquadramento e na sombra e no sol consegui fazer a mesma luz. Eu tenho que ter um problema. O enquadramento do enquadramento, geralmente ele tem zonas mais escuras e mais claras, tá? Mas vocês vão fazer um enquadramento de enquadramento para mim. Deixa eu ir lá que tem alguém chamando. Ué, já entrou automaticamente? Quem é que estava fora? Ah, Eduarda. Tá aqui. Eduarda voltou. Vamos lá. Então, das minhas anotações das regras dos terços, são 4 enquadramentos, que é o plano geral americano, close-up e o primeiro plano, tá? E agora... Não tá aparecendo nada, Luciano. Hã? Não sei se tu tá compartilhando a tela. Não estou compartilhando, estou só falando do trabalho. Eu vou voltar a compartilhar agora, só um pouquinho. Só para eu me lembrar, eu estou nas minhas anotações aqui. Beleza. Vamos seguir. Thaís, deu? Agora deu. Beleza. Ó, aqui eu tenho a luz por detrás de... Eu estou fazendo uma moldura do céu e daquela nuvem de algodão lá atrás. E eu tenho uma luz aqui com uma certa sombra do meu lado esquerdo. Composição vertical. Mas é que o sol está aqui. Se fosse uma gaverna, que nem dizem meus amigos aqui do Ribeirão, gaverna, aí não teria.
Agora nós vamos para simétricas. Então, nós vamos para o enquadramento, as regras dos terços, todos os níveis de regra dos terços, os enquadramentos dentro de outros enquadramentos, e agora a composição simétrica. Aqui, vocês não vão... Se vocês quiserem fazer um movimento, esse movimento será de tilt. E tilt out, de cima para baixo. Então, eu vou mostrar o teto da igreja e eu vou descendo até a porta da igreja. Só que quando eu chegar na porta da igreja, o risco central da porta da igreja ele tem que estar bem no meio. Ele tem que ser simétrico. Observem que uma fotografia simétrica, ela tem o mesmo número de elementos dos dois lados em total simetria. Então, isso aqui está friamente calculado. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, ó. Certo? Então tem que ser simétrico. Se eu dividir a fotografia no meio, olha que bonita essa composição simétrica com espelhamento de água. Então aqui eu tenho espelhamento de água e todos os elementos que eu tenho em cima também tenho embaixo. O tamanho que eu tenho de teto na fotografia em cima, eu tenho na base do lago. E por que aqui eu tenho uma saturação ciano? Já que a gente está conversando de fotografia, eu tenho uma saturação mais ciano nessa fotografia na parte de baixo que na de cima. Não vou me responder? Lago, água. Então, eu tenho uma tonalidade mais puxada para o azul mais escuro devido à água. Eu peguei tudo que tinha aqui e joguei dentro da água. Aí eu tenho essa puxada mais para roxo do céu azul celeste mais para roxo aqui, por causa que a água é azul. Tá? Eu também posso ter quebra de simetria. Tá bom? Eu posso ter quebras de simetria, não tem problema nenhum. Mas é que eu estou pedindo para vocês uma imagem simétrica. Se vocês forem... É filmagem. Se vocês forem fazer um movimento de imagem simétrica, tilt de cima para baixo. Mas vocês podem fazer essa imagem fixa. Deixa os personagens passar na frente da igreja. Se for uma igreja, se for um prédio, mas ele tem que ser simétrico. Exatamente quando eu coloquei a regra dos terços, o risco lá do meio, ele tem que estar bem no meio. Tem que ter 3 vidros para um lado, se é um prédio, 3 vidros para um lado, 3 vidros para o outro. Tá? Torre Eiffel aí, ô Ted. Tá? A base da Torre Eiffel lá, ó. Cada quadradinho que eu tenho desse lado, quadradinho do outro. Olha o risco do meio. Bem no meio da foto. 1, 2, 3, 4, 5 bolinha. 1, 2, 3, 4, 5 bolinha. Totalmente simétrico. O que está em cima está embaixo. O que está de um lado está do outro. Simetria. Essa é fantástica. Essa foto é fantástica, fantástica. Ela é muito simétrica. E aí do lado de lá eu tenho um balde com uma toalha em cima. Mesmo assim é simétrico. Mas o balde está lá. Mas se eu olhar a foto no meio, o risco da porta está no meiaço. Certo? Muito, muito simétrico. Essa foto eu vou conseguir mostrar para vocês realmente a simetria, como ela funciona. Sabe? A subida de um arco-botante romano aqui, ó. Provavelmente um teatro, alguma coisa assim. Aqui eu tenho as vigas de arco-botante romano. Olha lá, ó. Regra dos terços. Pá, 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 pá. Então vocês viram que a gente está entrando em outras regras de composição. A regra dos terços não acaba nunca. Ela vai seguir vocês pro resto da vida agora. Tudo que tem de um lado tem do outro.
tudo que tem do lado e do outro. Aí eu gerando simetria, eu tenho como colocar elementos dentro dos meus pontos de intersecção da minha regra dos terços. Essa fotografia para simetria é um exemplo muito bom. Mas é muito bonita também, né? Fica muito bonito. Quando a gente consegue gerar uma composição simétrica, ela fica muito bonita. O que eu acho mais legal, Bela, de composição simétrica é colocar um personagem aqui. Entendeu? Imagina uma mulher sentada nessa escadinha aqui, fumando um cigarro, nesse canto. Porra, isso dá um nervoso, porque eu quebro. Eu fiz uma Nossa, quebra eu de tirei simetria. uma foto muito parecida uma vez, sabia? Só que a minha prima estava grávida, ela e o marido dela, assim, tinha uma igreja. Ficou muito parecida, só que não ficou tão simétrica assim, tão perfeita. Isso. Aí, por exemplo, aí eu vou optar aqui nessa imagem simétrica. Se eu tenho uma bicicleta passando aqui, eu não vou acompanhar a bicicleta em panorâmica. Eu dou preferência e o meu critério fica mais na simetria. Então, o ciclista ele vai atravessar o quadro. Eu não vou acompanhar ele. Porque agora a minha regra dos terços não está no personagem, está na arquitetura, está no prédio. Eu fiz o plano para que o personagem passasse. Eu já fiz muita coisa assim de montar o plano e aí ela ia através do quadro. Eu lembro uma campanha política que eu fiz em Criciúma. Eu fazia os quadros fixos. Eu fiz um quadro todo fixo, com total simetria numa rua. E o cara veio caminhando lá do final da rua. E ele veio caminhando e eu vinha acertando o foco, ele veio caminhando, vinha acertando o foco, ele veio caminhando, vinha acertando o foco, ele veio caminhando, vinha acertando o foco, até ele passar pela câmera. Aí depois o que eu fiz? Eu peguei os primeiros 5 segundos de cena, cortei, peguei mais 5 segundos de cena que ele tinha caminhado mais para frente, cortei, peguei. E aí eu mostrei a caminhada dele com fusão de uma caminhada para outra. Eu fazia uma fusão de uma caminhada para outra, e aí ele ia desaparecendo e aparecendo caminhando na mesma rua mais para frente, ou seja, o caminho dele para chegar a ser o prefeito. E eu fiz um comercial em cima disso, com um cara caminhando numa rua. Que massa. Né? Mas aí é que tá, é pensar quando a gente pensa composição, a gente tem que gerar o nosso potencial criativo para fazer. Quando a gente vai fazer uma composição simétrica, onde é que eu vou colocar ângulo para conseguir desfocar isso aqui? Então, quando eu fiz os planos mais fechados, quer dizer, não é que o plano fosse mais fechado, eu só acertei foco, o plano estava fixo. Quando eu fiz os planos o cara estava mais próximo da câmera, o que estava bem encostado na câmera, que era flor, grama, isso tudo ficou bem desfocado. Daí o cara veio passando pela câmera. E aí se elabora todo um texto em cima disso, do cara falando, essa foi a rua onde eu nasci, eu quero o melhor para minha cidade, não sei o que. Quer dizer, o cara está fazendo uma caminhada numa rua para cima, ele está lá embaixo da rua, vem subindo uma ladeira, ele está em ascensão. Então isso tem todo um simbolismo. Isso é uma injeção na cabeça do espectador. E aí é por isso que a gente faz a direção de fotografia. Aí trabalhei com a cor do cara, as cores da roupa dele eram as mesmas cores da logomarca do partido, as cores de tudo que tinha na rua a gente fez pensando em tudo aquilo que a gente estava produzindo. Para quê? Isso mexer com o inconsciente do eleitor. Isso tudo é uma coisa, tinha que ser uma coisa pensada. Aí, claro, agora eu estava fazendo um material, um orçamento aí para um partido, aí os caras vêm querer, poxa, mas por que é esse preço? Porque a gente não trabalha só ligando uma câmera e apertando um botão, cara. Tem marketing aqui em cima disso, entendeu? Tem uma elaboração de texto, tem redator, tem roteirista, é um universo de coisas
São 20 anos, 30 anos de estudo para tu chegar lá. Aí o cara quer pagar uma michola, vai fazer com qualquer um videomaker que tem por aí pela rua. Nada contra, né? Mas vai fazer aí. O nego comprou uma câmera e um computador, faz com ele. Mas ganhar, chegar lá, passar pro segundo turno, não vai. Não vai. Eu falo na cara, os caras ficam putos. O cara fica furioso, chega a dar chute nas mesas. Mas eu falo, da real. Porque senão não tem condições. E é uma coisa que a gente sempre tem que fazer, tem que entender, assim, pô, vocês estão fazendo publicidade, estão estudando. Cara, eu tenho uma colega agora que se formou. E ela diz, poxa, porque o cara vem dar opinião. O cara não tem que dar opinião. O cara do setor comercial não tem nada que dar opinião aí. Você é diretora de marketing dentro dessa empresa, você se formou, estudou para isso. Vai, te posiciona, te valoriza. Valoriza e mostra a que veio. Tem que ser assim, porque senão as pessoas passam por cima, cara. Todo mundo acha que tem opinião de tudo. Esses dias eu tava rodando material, aí chegou um cara para dar pitaco. Que eu nunca vi. Um cara do setor da empresa lá do cara lá, saiu de lá do setor dele e vem lá da opinião. Aí eu olhei pro meu sócio e falei para ele, pô, cara, que legal, conseguimos um assistente de direção, não precisamos mais pagar assistente. Próxima vez já chamamos ele para vir junto. Pô, cara, ficou envergonhado, saiu fora. Tem que ter uma coisa assim, porque a gente tem que se posicionar enquanto profissional. Entendeu? Eu me divirto fazendo o que eu faço. Mas se é profissional, vamos levar a sério. Não é qualquer pessoa que vai chegar vai te dizer como é que tu tem que fazer. Né? Eu já tive muito cliente que você estava fazendo o material no Photoshop ou no Core e ele vem dizer para ti, 1 milímetro para a direita. Tá, mas com que critério tu vem me dizer que eu vou colocar isso 1 milímetro para a direita? Qual é a diferença que vai fazer? E quem é o autor, né? É a pessoa ou é tu? Não. Quem é o autor daquilo que está fazendo, né? Esses dias o cara veio me perguntar. Olha só, esse dia foi foda. Esse dia o cara veio me perguntar. Poxa, mas por que tu colocou no contrato que o direito autoral das imagens são tuas? Eu disse, porque o direito autoral das imagens são minhas. Eu estou te cobrando esse preço para fazer um vídeo. Eu não vou te dar nenhuma imagem bruta. Mas por que tu não vai me dar? Porque as imagens são minhas. Mas tu está fazendo dentro da minha empresa. Mas justamente por isso que eu estou fazendo um contrato para te produzir um material audiovisual. Agora, tu achas que eu vou te dar autorização para tu pegar 300 imagens que eu me fudi para fazer e dar para um outro cara para editar? Mas nem a pau. Eu não vou. E se tu usar essas imagens que eu fiz sem a minha autorização, sem eu editar, eu vou pegar o contrato e vou levar no advogado. Como eu faço e como eu já fiz. Porque a gente tem que se posicionar, gente, propriedade intelectual. Você fazer uma imagem, você fotografou, você levou tempo, você iluminou. Porra, deu trabalho para fazer o troço. Então, propriedade intelectual é tua. Entendeu? Esses dias, o cara lá, eu fiz um material lá para Joinville, quando eu vi, o negócio estava no ar. 1 ano depois. Eu peguei e liguei pro cara. Vem cá. Tu botou o bagulho no ar? Botei. Não podia? Cara, tu falou com esse ator, cara. Tu falou com o ator que fez o material para nós. Porque o contrato tava de 90 dias. 90 dias para mim, porque eu entendo, são 3 meses. Tu reposicionou o material e colocou no ar de novo. Sem me falar, sem me consultar, eu que fui diretor de fotografia do material, e sem consultar o ator que deu o texto para ti. Cara, tu vai tomar... Cara, se o cara resolver te processar, aí o cara pegou e tirou o material do ar. Aí ligou pro cara. Aí depois de 1 semana que negociou com o cara, ele ligou para mim. Quanto é que tu quer para botar as suas imagens? É assim que funciona.
Quanto é que custa para tu me fazer a cedência dos direitos autorais das imagens que tu fez, para eu botar de novo no ar? Porque o contrato que a gente fez foi de 90 dias. Então eu não fiz o material para ti, para tu ficar com a vida eterna desse material, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. E se a gente não se posicionar, as pessoas fazem o que querem. É muito diferente de você pegar um material. É a mesma coisa que tu pegar, filmar uma pessoa e botar em rede social. Filmar uma pessoa e botar num comercial sem autorização dela. A pessoa vai te processar. A pessoa vai te processar. Eu já fiz um comercial da Carioca Calçados que aparecia um barco atrás, aparecia até desfocado. O cara conseguiu provar para o juiz que o barco era dele. E que ele não tinha dado autorização para a gente filmar o barco dele. Mas eram calçados, cara. Eram tênis, uma bota, uma sandália. E o barco tava lá na beira-mar, lá o barco. Cara, o cara ganhou 15 mil reais de processo. Ele queria 50. E se a gente não tivesse entrado, se ele não tivesse entrado no acordo, eu tinha certeza que ele ganhava. Então, assim, ó, a RBS teve que pagar, a agência teve que pagar, a produtora teve que pagar por uma rateada. Porque a gente nunca imaginou que um cara que estava com um barco lá dentro d'água fosse entrar com direito autoral de imagem contra a gente. E ganhou. Pegou um advogado porta de cadeia de má-fé e ganhou. Então, quer dizer, se a gente produz, a gente tem direito. Pô, tô demorando um maior tempo falando disso. Mas é que assim, ó, vocês que querem trabalhar com imagem, com banco de imagem, cada vez que uma pessoa... Você pegou a tua fotografia, colocou num banco de imagem, né? Vendeu para um estoque fotos da vida, vendeu para o Getty Images da vida, a tua imagem, tua fotografia de uma coruja. Aí o cara entra lá no banco de uma coruja, achou a tua coruja, custa $5 a foto da coruja. Pagou com a fotografia da coruja, ponto. Cada vez que alguém quiser aquela fotografia daquela coruja, ele vai pagar aquele preço. É isso, é assim que funciona. Porque a tua fotografia não é royalty free, tua imagem que tu fez não é royalty free. Então se faz um contrato para isso. A gente tem que se valorizar. Tá? Então a gente foi para as nossas composições simétricas, a gente tem enquadramento dentro de enquadramento. Falei pra caramba ali de direito autoral, acabei fugindo do assunto. Depois de enquadramento, dentro de enquadramento, composições simétricas, agora a gente tem as radiais. Radial é expansão, tá? De fora para dentro, compressão, né? Implosão ou expansão. São raios. Então aqui eu tenho vários raios de dedo convergindo para o centro, o núcleo. Aqui eu tenho vários raios que são o corrimão, a escada e os raios convergindo para baixo. E também é simétrico. Vocês estão vendo que os níveis de composição eles estão se acumulando? Então agora eu tenho simetria radial e tenho regra dos terços. Tá? Simetria radial. Olha só que legal. Que bonito. Então eu tenho o teto de uma basílica, né? Outro arco-botante romano. Muito bonito, uma estrela, uma mandala. Todinha simétrica e radial. E ela está expandindo, né? É como um sol expandindo sua força. Então aqui fala composições de uma sensação de vida, mesmo que o motivo seja estático. Por que transmite uma sensação de vida? Porque o movimento, as linhas, e a gente não falou muito de linhas, né, de composição, mas as linhas da composição radial, elas se expandem, elas vão ou de fora para dentro ou de dentro para fora. Ó, aqui é desfoque, é um monte daqueles boizinhos do centro convergindo para o centro, né? E aí ele focou bem no centro e fez um movimento de câmera com velocidade baixa.
Flor em radial, ela expande. Chafariz radial, de dentro para fora. Olha essa que legal. Os animais, eles fazem trilhas para chegar nessa sombra. É muito sol. Eles fazem trilha no cânion para conseguir chegar nessa árvore, nessa sombra. Vários animais. E aí vai formando esses raios de fora para o centro. Tá? Então a gente tem o enquadramento do enquadramento, a gente tem simetria, depois da simetria a gente tem composição radial, e agora sobreposições, tá? Eu adoro essa composição aqui. Então eu tenho altíssima profundidade de campo. Quando a gente tem baixa profundidade de campo, a gente tem foco num lugar e desfoque no outro. Aqui não. Aqui a gente tem desde o primeiro pilar até o último pilar. Vamos ver como é que vocês conseguem fazer isso com o celular de vocês ou com o equipamento de vocês. Tá? Mas geralmente, quando a gente faz isso em DSLR para filmar, eu coloco o meu diafragma bem aberto lá, 18, 22, para aumentar a minha profundidade de campo. O meu shooter, ou seja, minha velocidade de obturação também é alta, então para fazer de noite fica mais difícil. E o meu ISO é 100, para dar a melhor definição possível. Tá? E geralmente, quando a gente faz sobreposição, é estática, senão seria foco seletivo, né? Faço movimento e depois foco seletivo. Olha essa sobreposição que legal. Todos aqueles coloridos lá atrás com um prédio velho na frente, tudo em foco. Eu tenho uma olha essa aqui que legal. Aí eu já perco um pouco de foco, mas essa perda de foco é por causa da saturação. É porque eu não tenho uma compensação aqui dentro dessa sala para a mesma quantidade de luz que eu tenho lá fora no jardim. Então lá fica um pouco mais estourado, por isso eu perco definição e contraste e foco também. Tá? Essa aqui é foda, é aquela que eu falei lá do Cambirela. Assim. Então eu tenho ovelha, são os cabritos monteses albinos da Tchecoslováquia. E tenho várias cadeias de montanhas e eu vou enxergando elas até lá o fim. E eu tenho névoa, eu tenho telhado de casa, mas eu tenho todas essas sobreposições, tá? Muito legal. Não esqueçam que isso não é foto. 5 segundos cada cena no mínimo, tá? 5 segundos cada cena que vocês vão rodar. Aí eu tenho as perspectivas de composição horizontal. Por que fazer horizontal? Né? E aí tem a sensibilidade do assunto pedir, né? Filmar paisagens, planos gerais. Olha, o céu está bem bonito, então eu deixo mais céu em composição horizontal. As divisões da minha composição horizontal, essa aqui é uma composição horizontal espelhada, como aquela que a gente tinha daquele prédio que parecia um castelo, né? Bem espelhadinho, tão bonito. Aqui diferentes tonalidades e texturas. Então, quando a gente tem diferentes tonalidades e texturas, a gente pode abusar dessa composição horizontal. Tá? Aqui uma foto que tem verticalidade, mas as linhas, todas as linhas quase são horizontais. Tanto da veneziana amarela,
quanto dessa parede em telha, que é uma linha horizontal. Então tem uma verticalidade que dá tanto de janela de parede, mas as linhas me levam para a horizontalidade. É isso que eu quero que vocês entendam quando a gente pensar o vertical e horizontal. Tá? Essa aqui são flores, tão bonita essa fotografia. Quando a gente pensa em composições tanto verticais quanto horizontais, uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é a linha do horizonte. Pensar nas linhas do horizonte, porque a composição é horizontal. Para onde ela está e para onde ela me puxa. Essa também é uma foto muito bonita. Pouca luz, uma foto noturna praticamente, e muito bem feita. Azul marinho praticamente a fotografia. Essa é muito legal. Então eu tenho essa imensidão de mar azul e todos aqueles guarda-sóis do hotel ali. E olha a simetria, né? Olha a busca da composição simétrica, tanto na linha do mar, quanto nessa composição de achar os guarda-sóis lá embaixo. Então, estou trazendo vários exemplos para que vocês consigam se inspirar para fazer essa composição. Então, sempre levem em consideração, quando vocês forem fazer composições horizontais e verticais, a quantidade de linhas que eu tenho, tanto horizontais quanto verticais. Então, esse é o Space Needle, em Seattle. E tem toda uma composição de verticalidade. As linhas que formam esse obelisco, elas são quase todas verticais. Então, pede uma composição de linha vertical. Olha lá, olha aqui. Tem um monte de árvore seca, todas numa vertical. E a minha fotografia está na horizontal, mas a verticalidade ela vem das árvores. É isso que eu quero que vocês entendam. A sensibilidade da pessoa que está filmando e do diretor de fotografia de observar quando o meu enquadramento pede uma coisa e pede outra. Porque existem exceções às regras. E eu posso quebrá-las, dependendo da sensibilidade com que eu vou gerar o meu enquadramento. E aí a gente vai para a composição diagonal. Ou seja, gerar linhas diagonais dentro da minha fotografia. Buscar essas linhas diagonais. Encontrá-las. Ó, aqui um sapato em cima de um deck. Pô, que coisa mais esdrúxula. Mas o cara gerou uma linha diagonal. Eu tenho linhas atravessando as linhas do deck, elas vêm atravessando a fotografia na diagonal e os sapatos estão aqui no final. A sensibilidade da pessoa que estava no momento com o equipamento na mão. Certo?
A linha, ela atravessa a fotografia na diagonal. As linhas atravessam a fotografia na diagonal. Então, a gente estava falando de composição vertical, composição horizontal, para onde essas linhas nos levam, para onde as linhas levam o nosso olhar, e a composição diagonal. Então, aqui eu estou fotografando, fazendo uma fotografia aberta, plano praticamente geral, nem é plano de conjunto, de uma rua inteira. Mas eu tenho linhas que atravessam a minha imagem numa diagonal. E aí eu vou gerar essa composição. Eu me coloquei num lugar onde eu conseguiria fazer. Eu faço isso muito quando eu vou filmar prédio na esquina, né? Eu quero mostrar o prédio inteiro como ele é. Esses dias eu estava fazendo drone da Comeco. E eu pedi para o cara que estava operando o drone fazer todos os drones na diagonal. Ah, mas por que tu quer fazer assim? Porque eu não quero front, eu não quero lado. Eu quero o prédio como um todo. Porque eu tenho a imponência de uma empresa como essa. A Comeco é uma puta de uma empresa. Então eu tenho que mostrar a imponência. Não adianta nada fazer um drone de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados. Não adianta. Entendeu? Eu quero todas as minhas perpendiculares e eu conseguindo fazer uma diagonal com que eu consiga pegar X, Y e Z do prédio. Porque eu orientei o cara. E a imagem ficou muito boa, mas eu fiz um monte de vezes, enchi o saco do cara que está trabalhando comigo. Para conseguir pegar essa perspectiva diagonal. Tá? Aqui eu estou reto, mas eu tenho as linhas diagonais. Aqui eu busquei, ó, dentro do meu enquadramento. Olha lá onde está o meu personagem humano. É um pingo em toda essa história. O personagem principal, mesmo que eu tenha uma humanização, mas o personagem principal da minha foto, da minha imagem, é as linhas diagonais. Essas linhas é que estão fazendo a minha fotografia. Essa aqui é lindíssima. Então é uma duna do deserto e ela atravessa a imagem de ponta a ponta na diagonal. Que sensibilidade de quem fez isso. Parece Photoshop, né? Parece feito inventado. Então, a sensibilidade de quem está produzindo a imagem. Assim, eu não sou contra tratar, eu não sou contra Photoshop, eu não sou contra mexer nas fotografias, mas assim, ó, se a gente consegue gerar composição, fazer um enquadramento bem feito, dá bem menos trabalho para quem vai manipular, né? E aí a gente tem, além daquela linha áurea, os triângulos de ouro, né? A busca desses triângulos de ouro de divisão dentro da nossa fotografia. Esse é um pouquinho mais difícil, né, de observar, mas eu tenho minha regra dos terços, e dentro da minha regra dos terços, observando a fotografia, eu tenho os triângulos de ouro. E são 4 triângulos gerando esses 90 graus, cada um com 90 graus, né? Dentro da fotografia, tá? Circular não é radial. Radial expande. Circular é círculo, onde a gente acha um círculo, tá? Os peixes estão fazendo um círculo. Eles não estão indo para fora nem para dentro. Depois de círculo, a gente tem sombras, o uso da sombra.
Essa foi uma composição que, quando a gente fez aula de fotografia, eu falei muito. Como a gente usa a sombra. Então, dependendo do ângulo que eu tiver, onde eu consigo jogar a minha sombra. Tá? Tem uma de um gato nesse material que é fantástica. Como a gente joga... Olha essa do gato, mano. O gato é bem pequenininho de cima para baixo, mas o sol tá da esquerda para a direita e a sombra fica enorme. Muito bonita. Quando vocês forem fazer imagem que tenha sombra, não acompanhem também, façam estática, tentem fazer a imagem fixa do que vocês vão filmar com sombras. Tá? Alguma pergunta até agora? Não querem perguntar? Eu estou falando. Eu Não acho dúvida. que não, nenhuma pergunta, tá bem claro. Mas está bem legal, né? As imagens são bem claras aqui do que... Sim, nossa, eu tô babando na maioria, assim, eu fico olhando, meu Deus, que lindo. Cara, essa fotografia daquela roda gigante e a sombra do sol, né, no pôr do sol, o cara tá lá em cima da roda gigante para fazer a fotografia. Que fudição pra conseguir fazer isso, cara. Incrível, né? Fica muito massa. Então, sensibilidade. Sombra é uma coisa muito sutil. Então a gente tem que ver. Aqui, ó, a gente tem só a sombra. Né? Corrimão de uma escada e isso é só a sombra. O cara fez uma foto só da sombra. A sombra por si só tem uma puta de uma imagem. Então é a sensibilidade do diretor de fotografia quando está usando a sombra. E é uma coisa que eu sempre falo, eu falo para os meus alunos de audiovisual. Esses dias eu estava rodando no estúdio lá na Áurea, e aí um aluno disse para mim, essa sombra está me incomodando. Eu disse assim, aonde tem luz tem sombra. Aí ele não entendeu, aí ele disse assim, mas eu quero acabar com a sombra. Eu disse, não, isso não existe. Ou você difunde a sombra, ou você reflete, ou você reduz a sombra. Entendeu? Então, quanto mais você difundir, você reduzir a intensidade da luz direta que está no teu objeto de filmagem, você vai reduzir a sombra. Agora, destruir ela você não vai conseguir, porque ela vai existir, por mais suave que esteja, o espectador ele pode não perceber que a sombra está ali, mas tu que está iluminando e está filmando, tu sabe que a sombra está lá. Então ela sempre vai existir, onde tiver. Pode ser no meio-dia, está embaixo do teu pé. E vai ter um pouquinho para a esquerda, já vai ter as brechinhas da sombra. Porque é o único horário. E é um horário que é uma saturação fodida. É muito difícil. Eu não gosto nem de fotografar e nem de filmar ao meio-dia. Geralmente, quando eu vou fazer filmagem ou fotografia ao meio-dia, eu peço butterfly. O que é butterfly? É uma moldura feita de PVC com uma cortina, um voal, uma cortininha branca, para poder reduzir em 30% ou 60% a incidência solar. Ou seja, para eu ter a luz das 2 da tarde ou das 10h30 da manhã, 10 horas da manhã, porque o sol do meio-dia é muito rachado. Aí fica difícil para tu quebrar a saturação. A gente vai conversar mais nas práticas de direção de fotografia. Quer falar? Sim, Lu. Não, é só para retomar o trabalho em si. A gente vai escolher alguns desses enquadramentos e fazer o vídeo, certo? Assim, eu vou pedir agora. Tem coisas que eu não vou pedir, mas tem coisas que são essenciais, tá? Dentro disso aqui,
Eu vou colocar o material lá no WhatsApp agora. Assim que terminar a aula, eu vou colocar o material, porque vocês vão esquecer como é que faz, o que faz. Era isso que eu ia pedir. A gente já está em 9h46. Se eu continuo, ainda tem muita coisa. Ainda tem bastante aqui para passar para vocês, mas eu vou chegar nessa sombra aqui, já tá bom. E agora eu vou passar o material. O que eu quero que vocês... Vão ser 10 imagens. E essas 10 imagens, cada uma no mínimo de 5 segundos. Então vocês vão poder respirar para fazer uma imagem. Deu REC, espera rodar. Dá REC, seja lá qual for a câmera, se é do celular, se é uma câmera fotográfica que vocês têm. Dá REC e espera rodar primeiro. Se eu vou fazer um movimento, eu tenho que ter uma manga de movimento. O que é manga de movimento? Vou da esquerda para a direita. Eu dou o REC, começo a fazer um movimento e depois é que eu começo a contar. Por quê? Porque se 1 segundo de início de movimento é a manga, eu nem julgo o que é aquilo ali. Porque às vezes tem uma pedra, às vezes tem um carro, e o que está valendo é aquela paisagem que depois do carro é que valeu. Então sempre tem uma manguinha. Aí vocês vão começar a contar, respira fundo, começa a fazer a contagem, e quando termina os 5 segundos, continua mais 1 segundo de movimento. Todo movimento que vocês vão fazer, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, seja panorâmica, até caminhar com a câmera na mão, você sempre tem que pensar que ligou a câmera, conta 1 ou 2 segundos e depois faz a contagem da cena de vocês. Isso é um conselho que eu dou. Aí a segunda coisa, vocês vão fazer dentro da regra dos terços, aqueles 4 enquadramentos que eu pedi, que é o geral, o americano, o primeiro plano e o close, e depois vocês vão fazer um enquadramento de enquadramento, tá? Então uma moldura dentro do enquadramento, um plano simétrico com simetria, um plano radial, um plano com sobreposição, um plano horizontal, um plano vertical, isso tudo com composição e regra dos terços, tá? E um plano usando a sombra. Então vão ser 10 ao todo, tá? E de 5 segundos cada um. Não se preocupem que agora falta 10 minutos para terminar a aula. Quando terminar a aula, eu vou colocar tudinho escrito lá como é que é o trabalho e vou passar esse PDF para vocês. Tem bem mais coisa do que eu falei aqui, tá? No PDF tem mais coisa, porque é que eu paro a fotografia, explico, falam as baboseiras também. Mas esse material é programado para 3 horas de aula. Dúvidas? E é individual, certo? Sim, é individual. Okay. Cara, vocês é que sabem como é que vocês vão me apresentar isso. Se quer me mandar, eu prefiro que você me mande inbox no WhatsApp, né? Fala, era fulano de tal, porque às vezes eu tenho vocês salvo no grupo de WhatsApp, mas não tenho o nome de vocês salvo lá. Então, assim, a Bela, a Gleia, a Goia, o Ted, o Alexandre Nepomuceno, a Ana, quem mais? O Vitor Dutra. Esses eu acho que eu tenho todos, mas tem gente que não tem. O Josué tem, mas eu não sei se os outros da sala aí eu tenho ou não. Então fala o nome da pessoa, olha, fulano de tal, estou mandando o trabalho. Vocês têm até terça-feira que vem para mandar. Tá? Tá certo. Só mais uma dúvida, Lu. São cenas aleatórias, não precisa necessariamente, tipo, contar uma historinha, um roteirinho. Não.
Ah, É tá. isso que eu estou dizendo. Vocês podem fazer do jeito que quiser. Se tu quiser editar isso e fazer como um filme, beleza. Mas dentro desse contexto que tu vai fazer, eu vou fazer isso com um roteiro de terror, tá? Tudo bem. Mas só que tem que ter as regras, tem que ter esses 4 enquadramentos que eu pedi dentro de regra dos textos, que é close primeiro plano americano em geral. Depois vocês vão fazer o enquadramento dentro do enquadramento, a simetria, o radial, sobreposição, enquadramentos horizontais, os verticais, um horizontal e um vertical, e sombra. Então, isso tudo vai ter que ter lá dentro do filme, porque está contando ponto. Tá certo. Obrigada. Os diretores de fotografia trabalham muito assim, o Fattori mesmo, que é um cara que eu trabalho direto, nossa. Esses dias eu estava fazendo um trabalho com ele para o SAMU. E a gente rodou acho que uns 3 dias, cara. Cara, era incrível o posicionamento daquele triângulo de ouro que eu mostrei ali para vocês, claro, que não estou pedindo. Ele fazia triângulo de ouro com composição diagonal. Então ele colocava, era uma garagem grande, ele fazia a composição totalmente na diagonal, fazendo um desenho diagonal dentro desse garajão. E aí ele colocava a viatura dos caras com a iluminação lá no fundo, bem lá no fundo, e os caras atravessavam todo na linha diagonal. E a gente ensaiou várias vezes. E aí depois, quando eu estava dirigindo a cena, e eu não tinha pedido isso para ele. E eu não tinha conferido a imagem ainda, eu só olhava no monitor, né? Cara, quando eu fui ver mesmo, conferir a imagem, puta, ficou do caralho. Eu disse, poxa, como fica bom, como conta uma história tu compor bem, né? Fazer uma boa composição, como conta bem a história, como tu não precisa botar lettering na porra, tu não precisa botar locução, porque a imagem fala por si só se ela for bem composta. Se a gente souber trabalhar com cor, souber trabalhar com linha, souber trabalhar com textura, e além disso, fazer uma composição simétrica, eu consegui gerar uma radial, consegui fazer um enquadramento dentro do outro enquadramento, sabe? Ter sensibilidade para fazer uma boa composição, nossa, impressiona muito. E não é, porque ele é artista, ele quer fazer uma boa imagem. Não, é subconsciente mesmo. Vende. A parada vende. Tá? Então eu vou botar lá no grupo daqui a pouquinho. Meus jovens, mais dúvidas? Nevers forevers? Acho que foi. Para mim, foi solucionado. Legal. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do trabalho ou qualquer coisa, vocês podem me chamar no privado ou pode perguntar lá no grupo mesmo, tá? Beleza. Eu vou entrar no grupo agora, vou mandar esse PDF para vocês e vou anotar certinho o que eu quero que vocês façam de trabalho para a semana que vem. Beijos para todos e até a próxima semana. Beleza. Beijo, Lu. Sim. Tá? Joia. Ana Martins, depois a gente conversa direitinho lá no WhatsApp sobre todas as coisas que a gente já produziu ao longo do semestre aí, que a gente tem que arredondar para colocar a tua pontuação lá no alvo, tá? Abraço para todos. Tchau, Lu. Tchau, querida. Tô rouco.